As ideias que mudaram a história da ciência. O século XVII foi um momento fundamental, quando o equilíbrio do homem e da natureza começou a mudar para sempre. Não havia eletricidade na época. A fonte de energia existente se chamava cavalo de força, que seria um cavalo puxando uma carroça. Também existia o windcar, chamado de carro à vela. Ele servia para transportar soldados armados. Ele ultrapassaria a velocidade do cavalo. Utilizava o poder do vento. Este foi criado por Simon Steve, um engenheiro matemático, que usaria matemática para criar uma ciência baseada na matemática. Novos moinhos matemáticos surgiram 3 vezes mais eficientes que os antigos. A energia do moinho ajudou a transformar a Holanda numa potência industrial. No século XVIII surgiu o truque do vácuo, onde retirava o ar, e retirando o ar isentava o som. Matthew Boulton, empresário da Sociedade Lunar, e James Watt, líder e engenheiro escocês, se juntaram para criar protótipos de motores a vapor, onde Boulton tinha capital, o dinheiro, e Watt, a ideia. Esse motor a vapor teve impacto mundial. Ele usou o truque do vácuo, que era o vapor injetado, depois resfriado e originando o vácuo. James Watt não inventou o motor a vapor, ou a ideia. Os motores já eram usados há décadas. Pequenas modificações que tornaram o motor de Watt e Boulton famoso. O condensador separado, que usaria mais carvão. Richard Trevithick começou a fabricar seus próprios motores. O motor sopro do diabo, que era igual a 8 cavalos de força. A diferença do motor de Richard para o de Watt e Boulton era que ele se movia e tinha mais força. O vapor de alta pressão fazia com que não precisasse usar o truque do vácuo. Ele não tinha o conhecimento da metalurgia e seu motor não entrou para a história como o pai da ferrovia moderna porque ele não tinha capital para divulgar suas invenções. No século XIX, uma nova fonte de energia inimaginável surgiu, uma nova teoria, uma nova forma de ver a natureza. O não desperdício virou o novo conceito da energia. Momento decisivo para a ciência, pois pela primeira vez coisas diversas como a queima do carvão, aquecimento da água, produção a vapor e o giro dos moinhos podiam ser unidos por um único conceito, o da energia. A teoria da termodinâmica afirma que a energia não pode ser criada ou destruída, e isso se aplica a todas as energias existentes. Mas essa teoria foi apenas um componente do que viria a ser uma teoria mais abrangente, do poder e da energia. Em julho de 1772, uma expedição que saiu da França foi liderada por John Wash. Ele procurava o peixe torpedo, embaixo da água, o peixe que usava choques elétricos para capturar suas presas. Queria saber se a energia era limitada e se a energia era mesmo utilizada por raios ou geradores. As instruções para fazer um peixe torpedo é usar zinco, cobre, papelão e tecido e solução salina. Isso dá o resultado do órgão elétrico artificial. Em 18 de julho de 1815, foi a criação da pilha, agulha da bússola que virou o telégrafo elétrico. A agulha agitada do telégrafo mostrava como a eletricidade de uma bateria pode ser útil. Era a junção de 2 forças grandes que antes eram consideradas desassociadas, a corrente elétrica e a bússola magnética. Marie Curie e seu marido Pierre Curie descobriram uma grande quantidade de energia liberada pelo rádio. Isso chamava sua atenção. Eles viram no rádio como uma forma potencialmente limitada de energia. Enquanto 1 grama de energia era suficiente para transformar 1 tonelada de água fria em vapor, 1 tonelada de rádio fazia o trabalho de 1.500.000 toneladas de carvão. Eles notavam que quando as substâncias radioativas, o rádio, emitem energia, que ela é transformada em chumbo e ficava mais leve. Ou seja, quando eles emitem energia, também perdem massa.
Essa relação pode ser explicada pela famosa equação de Albert Einstein. A energia é igual à massa mais a velocidade da luz ao quadrado. Depois que foram instaladas as correntes elétricas, criaram imensos ímãs que giram pela força da queda da água, criando eletricidade para abastecer 700.000 lâmpadas, que eram as usinas elétricas. Em 1896, nasceu a era elétrica. O experimento 1, que era do gerador humano, não estava disponível no local no dia da visita ao Museu da PUC. A função das batatas no experimento 2 era similar a uma pilha. Ela gera um desequilíbrio elétrico, por isso podem ser fontes de energia elétrica. As batatas são ligadas a terminais fixos feitos de cobre e zinco, obtendo uma tensão elétrica suficiente para manter o relógio funcionando. O alimento que pode ser substituído pelas batatas é o limão. Parque eólico é um lugar onde se transforma energia eólica em energia principais elétrica. características do através Parque de vários Eólico de Osório aerogeradores são que ele tem capacidade de abastecer uma cidade de 700.000 habitantes. Existem um total de 75 usinas aerogeradoras com comprimento de 15 quilômetros. Sua altitude é de 12 metros sobre o nível do mar. Eles tiveram um investimento de 670 milhões de reais. E existem 105 quilômetros de cabo de energia subterrânea que liga os aerogeradores à subestação. Os moinhos de vento usam a energia do vento, sendo eólica, mas não para gerar eletricidade, e sim gerar trabalho. A energia eólica é transformada para energia elétrica através de aerogeradores, que seria um gerador elétrico acoplado a um eixo que gira através do vento nas pás da turbina. Quando as marés é alta, enche o reservatório passando através da turbina, produzindo energia elétrica. E quando a maré é baixa, o reservatório é esvaziado e a água que sai do reservatório passa novamente através da turbina em sentido contrário, produzindo também energia elétrica. E já nas ondas são formadas pelo vento, energia eólica, que sopra sobre a água, forçando a movimentação. Outros pesquisadores já haviam tentado, mas em 1878, aos 31 anos, Edison decidiu obter a luz a partir da energia elétrica. No ano seguinte, sua invenção, a lâmpada, brilhou por 48 horas contínuas, e nas festas do final do ano, uma rua inteira foi iluminada para demonstração pública. George Ohm se destacou como físico e matemático. Ele conseguiu doutorar-se apresentando um trabalho sobre luzes e cores. Mary Curie e seu marido fizeram grandes descobertas, como o elemento polônio e o rádio, ambos de importância fundamental no grande avanço da eletricidade. James Watt trabalhou como instrutor de instrumentos matemáticos, porém, logo viria a se interessar em máquinas a vapor. Logo, iniciou a fabricação de suas próprias máquinas junto com Bolt, e seu nome, hoje em dia, é usado como uma unidade de potência em sua homenagem. Alessandro Volta foi um físico conhecido especialmente pela invenção da bateria. Esse fenômeno é chamado de fissão nuclear. O processo de fissão nuclear é a quebra do núcleo de um átomo instável em dois átomos menores pelo bombeamento de partículas como o nêutron. Pode ser observado em usinas nucleares e bombas atômicas. É o processo no qual um núcleo pesado, o urânio, se combina com um nêutron e se separa em dois outros núcleos mais leves. Existem vários tipos de poluição, como poluição sonora, poluição visual, poluição atmosférica, poluição da água, do solo e também a poluição nuclear. A poluição nuclear é causada pela destinação incorreta ou vazamento de resíduos radioativos, provocados por diversas fontes que utilizam energia nuclear, assim como o exemplo das usinas nucleares, que se caracterizam pelo alto grau de periculosidade devido à capacidade de causar alterações nas estruturas celulares, provocando alterações em todo o organismo. Entre as amostras dos minerais, a com maior emissão radiativa é a uraninita. Os geodos são formações rochosas que ocorrem em rochas vulcânicas e rochas sedimentares.
Elas ocorrem no interior de rochas ígneas, onde ocorre a formação de bolhas de gás. Com o tempo, a parede externa da cavidade endurece. Com isso, os silicatos e carboidratos dissolvidos depositam-se na superfície interior. O fornecimento de minerais pelas águas subterrâneas ou por soluções hidrotermais permitem a formação de cristais em seu interior. As rochas encontradas em maior quantidade no litoral de Torres são as rochas basálticas. Elas estão em maior quantidade, pois são as rochas de origem vulcânica desde o período Jurássico. A cidade de Porto Alegre está localizada na parte sul do Brasil e está classificada como uma das regiões metropolitanas que mais consome energia na área residencial. A capacidade geradora de energia elétrica nos últimos 10 anos teve um crescimento de 67,3% no atendimento. Mesmo assim, as quedas de energia são frequentes na região metropolitana do Rio Grande do Sul, devido à grande sobrecarga de energia consumida pelos moradores. O ar-condicionado consome 1.400 watts em apenas 43 minutos. Uma solução para não gastar muita energia é de, no verão, por exemplo, resfriar o ambiente primeiro, deixando ele totalmente fechado, para que só o ar-condicionado esteja ativado. Com isso, será possível desligar o ar e consumir menos energia. O micro-ondas consome 1.200 watts em apenas 50 minutos. Então, uma solução para o menor consumo deste aparelho é tirá-lo da tomada enquanto não estiver usando. O chuveiro elétrico é o que mais consome energia, gastando 5.400 watts em apenas 11 minutos de uso. Uma solução para gastar menos energia é a de ligar somente quando vai usar e desligar nos momentos que não estiver usando, assim economizando água e energia também. Subestação é a parte de um sistema de potência que é concentrada num dado local, que compreende as linhas de transição ou distribuição. É um conjunto de manobras e equipamentos usados para transformar e repassar energia. A compensação de reativos usados para digerir o fluxo de energia no sistema, possibilitando sua diversificação nas rotas alternativas. A subestação da CE mais próxima do Colégio Santa Inês está localizada na Avenida Ipiranga, como mostra o mapa.